São perguntas que muitos fazem e que a palavra de Deus ela não responde categoricamente. Perguntas que muitas pessoas fazem sobre Deus, sobre a vontade de Deus. No livro de Gênesis, quando Deus criou os animais, os pássaros, os peixes, quando Deus criou todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, Deus criou tudo Deus criou. E Deus fez Adão do pó da terra e colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim. Tudo estava bem, Adão vivia em paz, alegre com os animais não eram ferozes, não atacavam Adão. Adão entrava dentro da água e ele não morria, ele conseguia respirar dentro da água. E de repente o Senhor Deus, vendo Adão em paz, alegre e feliz, ele cria uma mulher, que seria exatamente essa mulher que iria derrubar Adão. Mas a pergunta que muitos fazem: será se Deus não sabia que Eva ia derrubar Adão? Claro que Deus sabia. E por que Deus fez isso? Deus colocou no meio do jardim uma árvore conhecida como a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore da ciência do bem e do mal, o próprio Deus colocou no meio do jardim do Éden, árvore essa que iria trazer o pecado sobre a face da terra. E a pergunta, mais uma vez, repercute: será se Deus não sabia que Adão e Eva iam comer desse fruto? Claro que Deus sabia. Então por que Deus fez isso? Quando a gente volta lá no início de todas as coisas, antes que o mundo viesse a existir, Deus já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia na eternidade. Alguns historiadores e alguns pesquisadores dizem que o Pai é um, o Espírito Santo é outro Deus. Dizem que o Espírito Santo é como se fosse a esposa de Deus, e Jesus Cristo, o Filho, o fruto do nosso Deus com a nossa mãe. Então existem segredos que na palavra de Deus não está revelada e que só será revelada na eternidade. Existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Você pode perceber que Deus criou os anjos e no meio desses anjos, um dos anjos se rebelou contra Deus, fez uma grande rebelião no céu, que o nome deste anjo se chama Lúcifer. Traduzido significa mais do que belo. Mas a pergunta é: será se Deus não sabia que este anjo ia se rebelar contra ele? Claro que Deus sabia. E então por que Deus criou este anjo e permitiu ele fazer isso? Por que Deus expulsou Lúcifer do céu sobre a terra e por que Deus não deu logo um fim em Lúcifer? Então são perguntas que a palavra do Senhor ela não nos revela. São segredos que na eternidade será mostrado para todos. Entrando para o Novo Testamento, aparece Jesus como o único Filho de Deus, sendo que existia milhões e milhões de anjos. Então é como se o Pai Celestial tivesse uma esposa. Nós não vemos um Deus solitário, e sim um Deus que tinha esposa. De tanto que no livro de Gênesis, quando Deus foi criar Eva, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então é como se Deus quisesse fazer na terra a representação do céu. Como é no céu? É como se o Espírito Santo ele fosse a esposa do Pai Eterno. E Jesus, o fruto de Deus. Porque Jesus aparece como o único Filho de Deus. Os anjos também são filhos de Deus. Então nós percebemos que o Pai Eterno é como se ele tivesse uma esposa, é como se o Espírito Santo fosse a esposa do Pai Eterno.
Você pode ver que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar o Espírito Santo. É como se fosse uma mãe que vinha cuidar dos filhos, dos novos convertidos, e preparar para o encontro com o Pai Eterno no grande arrebatamento da igreja. Entrando para o livro do Apocalipse, aparecem as revelações do Apocalipse. Antes do Apocalipse também aparecem as revelações do arrebatamento, como o apóstolo Paulo viu as revelações do arrebatamento, como vai ser o arrebatamento. Jesus, quando estava nessa terra, ele disse como iria ser o fim de todas as coisas. No livro de Apocalipse aparece João na ilha de Pátimo recebendo as revelações do futuro, a grande tribulação, a reunião dos santos no céu, a prisão de Satanás, o reinado milenar, o trono branco, o juízo final. Então Deus já sabe de tudo. Em Mateus, no capítulo 25, fala da separação do bode das ovelhas, do grande julgamento, como vai acontecer. Deus já sabe de tudo. Então nós, os seres humanos, nós somos simplesmente letrinhas de uma história contada pelo próprio Deus. Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o início, Deus já sabe o fim, Deus já sabe quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Deus, ele sabe de tudo. O que nós entendemos pela palavra de Deus é que Deus, o nosso Pai Eterno, está simplesmente mostrando para os seres humanos o que Ele pode fazer, como Ele fez no livro de Gênesis, destruindo o mundo com água e destruindo Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Aprendemos pela palavra de Deus que Deus, ele sabe o começo, o fim, o princípio, o fim, tudo. Deus, ele sabe de tudo. Mas a pergunta que muitos fazem é: existiria segredos que aos seres humanos não foram revelados? Claro que sim. O apóstolo Paulo, ele disse que ouviu palavras no céu quando ele foi revelado ao terceiro céu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo disse que ouviu no céu palavras inefáveis que aos seres humanos não é lícito falar. No livro do profeta Enoque aparece 10 céus. Em algumas revelações dizem que cada estrela existe os seus mundos. É como se existisse outros seres viventes em outros planetas que não foram revelados na Bíblia Sagrada. O que nos resta é simplesmente obedecer a Deus, já que nós não sabemos de nada. Praticamente as verdades, elas não estão reveladas aos seres humanos. Existem muitas coisas que foram ocultadas, que aos seres humanos não foram contados. Como João na ilha de Pátimo, ele viu soar os trovões do Apocalipse, e naqueles trovões saiu vozes que contavam algumas coisas, alguns segredos de Deus, e ouviu-se uma voz do céu dizendo que não era para escrever, que não era para revelar aos seres humanos os segredos daqueles trovões do Apocalipse. Então existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. O que nos espera na eternidade? O futuro, daqui a 500 anos, onde estaremos? Estaremos no céu? Estaremos no inferno? Ou estaremos de volta na terra? Será se Deus no final de tudo não vai salvar tudo e a todos? Já que Deus sabe o começo, o fim, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, Deus sabe. Então Deus, ele tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. O que nos resta, nós como seres humanos mortais, é se rendermos à vontade de Deus, obedecermos a Deus e a sua palavra, e se render à vontade de Deus, já que nós, os seres humanos, não sabemos de muitas coisas que tem no céu, né? Muitas coisas que tem no céu não foram reveladas aos seres humanos. Muitas coisas que tem no universo não foram reveladas aos seres humanos. No livro do profeta Enoque, diz que Enoque viajou em vários mundos, vários planetas, e diz que nesses outros mundos existia seres bizarros, seres diferentes que viviam em outros planetas. Então existem segredos que não estão revelados na Bíblia, e existe pergaminho que foram perdidos nas guerras, nas lutas entre o povo de Deus. Então, existem muitos segredos que aos seres humanos nunca foram revelados.
vamos para o futuro e lá nós vamos saber muita coisa que aos seres humanos nunca foram revelados.